E aí, gente, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos aí. Não sei se vocês estavam escutando o, o louvorzinho desse aí que eu coloquei, né? Foi assim que eu comecei meu dia hoje. Bom dia a todos aí. Nós vamos hoje, para a honra e glória do Senhor, nós vamos estudar Salmos 9. Érica, na sexta, ela leu os 8 com esse, e hoje vai junto aqui com o Senhor, falar, ler e também aprender os Salmos 9, ok? Deus, que o Senhor nos conduza para esse entendimento, que o Senhor nos conduza nesse, nesse novo ensinamento da Tua Palavra, Papai. Nós queremos aprender mais de Ti, nós queremos, Papai, queimar o nosso coração na Tua presença, Papai. Em o nome de Jesus eu agradeço por cada vida, Papai, que se conectou. Em nome de Jesus eu declaro, Papai, um dia cheio de alegria e um dia cheio da Tua presença, Papai. Em o nome de Jesus. Ações de graças. Shalom. Ações de graças. Salmos 9. A gente está seguindo essa série de salmos porque em Provérbios 4, para quem ainda não pegou, em Provérbios 4, Salomão contou que quando ele era pequeno, Davi o ensinava a palavra do Senhor e falou para ele que ele deveria guardar a palavra do Senhor, né? Guardar os mandamentos do Senhor, que isso traria vida para ele, né? Então, as palavras do Senhor que saíam da boca do pai de Salomão, que era Davi, nós entendemos que são os salmos. Então, nós estamos estudando os salmos. Glória a Deus, aleluias. 7 e 19. Ações de graças. Salmos 9, versículo 1. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Quando você for louvar o Senhor, não fica pensando em outras coisas. Sabe que o coração, ele não é, humanamente falando, o coração é um órgão. Mas espiritualmente falando, o coração é uma pessoa. O coração são os nossos sentimentos, são as nossas emoções, né? Aqui o Salmo começa falando que nós devemos louvar, que Davi iria louvar o Senhor de todo o meu coração. Ele não iria permitir que o coração dele fosse perturbado com outras coisas. Quando você for louvar o Senhor, se entregue totalmente à adoração a Ele. Não fique pensando em coisas. Sabe, a gente tem que fazer... Quando a gente for fazer as coisas, não só louvor, mas quando a gente for fazer alguma coisa no nosso trabalho, hoje, eu declaro hoje para vocês, quando vocês forem fazer alguma coisa, vocês vão fazer essa coisa da melhor forma quando vocês dedicarem todo o coração de vocês para realizar aquilo. Quando vocês entregam totalmente o foco em uma só atividade, vocês vão ter o melhor resultado. Aí a Isa que entrou, glória a Deus. Então, Davi se referiu a isso com respeito ao louvor. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Assim que tem que ser. Tem que ser completo. E mais, cantarei todas as tuas maravilhas. Ia sair da boca dele todas as maravilhas do Senhor. Aí o versículo 2, esse eu gosto, ó. Alegrar-me-ei. Voltei? Deu uma cortadinha. Alegrar-me-ei e exultarei em ti ao teu nome, ó Altíssimo. Eu cantarei louvores, exultarei em ti. Sabe o que é exultarei em ti, amados? Exultarei em ti não é
algo flat não, sabe? Não é algo assim sem emoção, é algo intenso. Exultar no Senhor é com intensidade. Com intensidade eu vou exultar no Senhor, sabe? Eu vou pular no Senhor, sabe? Davi, ele se expressava totalmente a Deus, ele entregava todo o coração e adoração e ele se expressava também fisicamente com tudo. Tanto que ele foi até ridicularizado por uma das suas esposas, né? Por Mical, quando ele dançou para o Senhor. Né? O Reinaldo, né, um dos nossos professores, nosso irmão, um dos nossos professores, já recebeu, uma vez ele estava num congresso e ele recebeu uma profecia que falava que quando os homens de Deus dançassem sem vergonha, sem ter timidez, né, para o nosso Deus, que o último avivamento estaria chegando. E a gente chegou nesse tempo. A gente chegou nesse tempo do último avivamento. Versículo 3. Versículo 3. Salmos 9, versículo 3. Pois, ao retrocederem os meus inimigos, ele está exultando porque, ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença. Quando você está adorando ao Senhor, a presença do Senhor está vindo. Quantos entendem que quando você adora de todo o coração, quando você exulta no Senhor, quando você engrandece o Senhor de todo o coração, o Senhor vem, a presença dele vem, e quando a presença dele vem, os inimigos retrocedem. De que inimigos a gente está falando? A palavra fala que a nossa luta não é contra a carne, não é contra as pessoas. A nossa luta é contra os principados, as potestades, né? A nossa luta é contra o mal. O nosso inimigo é o mal. Quantos entendem que quando você adora, o Senhor vem, a presença dele vem e os inimigos retrocedem? Retrocedem. Os inimigos retrocedem. E mais, Davi fala que quando eles retrocedem, eles tropeçam. Eles tropeçam e somem da tua presença. Então, está aí uma chave muito importante para a gente adorar a Deus pela manhã. Quando você adora a Deus pela manhã, a presença de Deus vem até você, vem até a tua casa, e os inimigos, por conta da presença dele, retrocedem, tropeçam e somem. É assim que funciona. Versículo 4, Salmos 9, versículo 4. Porque sustentas o meu direito e a minha causa. Qual que é o seu direito? Qual que é o seu direito perante o Senhor? Quando Jesus derramou o sangue dele e nos redimiu e levou sobre si, né, levou os nossos pecados, redimiu os nossos pecados, levou sobre si nossas enfermidades, ele nos deu o direito de ter acesso a Deus. O direito de ter acesso a Deus. Deus por isso é que Davi está falando no versículo 4, porque sustentas o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. O Senhor julga, sabe como? Ele fala assim, esse é meu filho. Ele se arrependeu, ele voltou para mim. Ele tem o direito a ter acesso à minha presença. Essa é a justiça de Deus. Filho, volte para mim, volte para o Pai. Essa é a justiça de Deus. Versículo 5. Repreendes as nações. Agora, a palavra está falando de nações. Muitas vezes as traduções tinham a ver com tribos também, né? Com tribos, sabe? Uma tribo, a tribo dos que gostam de pai, que é a tribo dos que gostam de malhar, a tribo dos que gostam de... inúmeras coisas, né? Repreendes as nações, destróis o ímpio. Destróis o ímpio. Nós estudamos já, né? O que é o ímpio?
pecou contra o Senhor e não se arrependeu. O que é o justo? Aquele que se arrependeu e retornou para o Senhor. Destróis o ímpio e para todo o sempre lhes apaga o nome. Então o ímpio tem um nome apagado. Tem um nome apagado da história. Versículo 6, quanto aos inimigos estão consumados. Suas ruínas são perpétuas. Sabe que o inimigo ele já sabe que o destino dele é a ruína perpétua. Né? Arraste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Versículo 7. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente. Sabe, às vezes a gente se perturba com as notícias. E hoje, essa última semana, tem acontecido muitas notícias, coisas que nunca aconteceram. Infelizmente, a gente não pode mais ficar somente, como eu vou dizer, fundamentado no que a mídia, a grande mídia divulga, porque não se pode mais confiar, infelizmente existem muitos interesses. Mas sabe, muitas coisas, muitas palavras e até mesmo muitas inverdades podem nos perturbar, mas o Senhor permanece no seu trono. O Senhor continua sentado no trono, continua no comando de todas as coisas. O Senhor continua com domínio de todas as coisas e continuará eternamente. O Senhor é inabalável. O trono que erigiu para julgar. E o Senhor é que vai julgar todas as causas. Então, não perturbe o vosso coração, não perturbe, nós não devemos perturbar os nossos corações, se deixar perturbar pelas coisas, pelas mentiras que nós escutamos. Nós devemos voltar todo o nosso coração, como no versículo 1, para o Senhor, em louvor ao Senhor. Versículo 8. Ele mesmo julga o mundo com justiça. Administra os povos com retidão. Esse é o nosso Deus. É engraçado isso, né? Porque a gente escuta falar tanto de democracia hoje, né? Tanto por um lado ideológico, né? Que se acreditava numa sociedade igualitária, quanto do lado democrático, né? Que se acredita que todos têm o direito de votar e tudo. E é engraçado, né? Que quando você pensa no reino de Deus, o reino de Deus é uma monarquia. O reino de Deus tem um Deus que está sentado no trono e é um Deus justo que julga tudo com justiça. Quando você tem um rei justo, o melhor modelo de governo é a monarquia. É o governo do nosso Deus. Amém? Versículo 9. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido. Você está se sentindo oprimido? Existe um refúgio. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido. O nosso Deus não é um Deus distante. Nosso Deus não é um Deus que fica sentado no trono, julgando de qualquer maneira e nós ficamos distante dele. Não, o nosso Deus é o Deus que morreu por nós, nos tornou justos, nos permitiu ter acesso a ele, ao trono, e nos permitiu que, quando nós estamos oprimidos, que ele mesmo seja o nosso refúgio, debaixo das suas asas. Né? Hoje eu tive uma visão assim, eu debaixo das asas do Senhor. Ele nos permite, quando nós somos oprimidos, ficarmos sob a proteção dele. Quem quer? Quem quer ficar sob a proteção dele? Refúgio nas horas de tribulação. Jesus mesmo falava, né, que nós devíamos ter bom ânimo. Na vida tereis
tribulações. Jesus mesmo falava, tendes bom ânimo, porque na vida tereis tribulações. Mas e aí, o que a gente faz? A gente vai para o refúgio do nosso Senhor. O Senhor nos permite se refugiar nele. Né? A gente não precisa buscar outras coisas, a gente tem que buscar refúgio no Senhor. Amém? Obrigado por essa palavra, Senhor. Eu quero. Versículo 10. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Você conhece o nome do Senhor? Pois, em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Nós que conhecemos o nome do Senhor, nós temos que confiar no Senhor. Não é confiar em homens, confiar em notícias, não é confiar em pessoas que dizem profetizar, mas as palavras não condizem com a palavra de Deus. É confiar, sim, no Senhor. Aqueles que conhecem o teu nome confiam em ti. Eu declaro isso para mim e para a vida de vocês também. Versículo 10. Pois em ti confiam. Porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Eu não quero ser desamparado. Então busque o Senhor. Porque a palavra diz que tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Eu recebo, glória a Deus. Versículo 11. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, no alto monte. No monte mais alto. Sabe que quando o Jesus for reinar aqui na terra, o monte mais alto vai ser o Monte Sião. A terra vai ser transformada. Porque às vezes a gente, eu tenho que falar isso, às vezes a gente fica muito assim, quero ir para o céu, quero ir para o céu, quero ir para o céu. Só que quando você lê o finalzinho do livro da Revelação, Apocalipse, Book of Revelation, né, em inglês, o livro da Revelação, fala que Nova Jerusalém vai descer para a terra e que Jesus vai reinar na terra. Então quem quiser ficar no céu vai ficar sem Jesus. Então o céu, dessa perspectiva, é um local temporário. O céu, dessa perspectiva, ele é um local que nós vamos ficar por um tempo. Depois Nova Jerusalém vai descer dos céus para a terra e o Senhor vai reinar na terra. Amém? Depois, se vocês quiserem, vocês leem lá Apocalipse, ou eu posso buscar para vocês também aqui essa palavra. Mas vamos continuar. Salmos 9, versículo 11. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, no alto monte, né? Proclamai entre os povos os seus feitos. Quando a gente... Isso proclamai entre os povos os seus feitos tem tudo a ver com testemunhar. Aquilo que o Senhor faz na minha e na vida de vocês, nas nossas vidas, tem que ser testemunhado. Tem que ser testemunhado, tem que ser proclamado entre os povos. Versículo 12. Pois aquele que requer o sangue, lembra-se deles. Lembra-se dos feitos. E não se esquece do clamor dos aflitos. Por que Jesus teve que se entregar? Por que o sangue de Jesus teve que ser derramado? O sangue de Jesus, a palavra fala que foi derramado até a última gota. Sabe o que saiu de Jesus depois que acabou o sangue? Saiu um líquor, né? Não tinha mais sangue. Saiu como se fosse um líquido, uma água, né? Já que não era mais sangue. Saiu todo o sangue de Jesus. Por quê? Porque o sangue, ele
é como se fosse a moeda, né, no mundo espiritual. O sangue é a vida, a nossa vida está no sangue, né? E Jesus teve que pagar por todos os pecados. Então, o sangue foi essa moeda que pagou, né? O sangue valioso de Cristo foi essa moeda que pagou, e o Senhor se lembra disso. O Senhor sabe disso. E não se esquece do clamor dos aflitos, porque ele sabe que a justiça foi estabelecida. A justiça foi estabelecida quando Jesus se entregou. Porque Jesus não foi morto, não foi pego, ele se entregou. Porque se Jesus quisesse, né, naquele momento que eles foram prendê-lo, ele teria clamado ao Senhor e legiões de anjos teriam vindo e não ficava ninguém em pé. Todos teriam perecido. Tanto que quando Pedro cortou a orelha de Malco, Jesus respondeu a Pedro isso: guarda a espada, né? Que com a espada fere, com a espada será ferido. Com a arma de guerra, quem a fere será ferido. E Jesus falou assim: vocês não acham que se eu clamasse ao meu Pai, ele não enviaria legiões de anjos para me defender? Jesus se entregou por nós. Ele não foi pego à força, ele se entregou por nós. E o Senhor sabe disso. Por isso que ele não esquece isso e por isso que ele atende o clamor dos aflitos. Versículo 13. Compadece-te de mim, Senhor. Tem compaixão de mim, Senhor. Compaixão. Compadecer-se é mais do que simplesmente olhar lá o mendigo e coitadinho. Não, compadecer-se é se mover na direção, é fazer algo por alguém. Compadece-te de mim, Senhor. Vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte. É o Senhor que nos levanta da porta da morte, das portas da morte. É o Senhor que nos resgata, é o Senhor que nos levanta. Versículo 14. Para que as portas da filha de Sião, na igreja, para que as portas da filha de Sião, eu proclame todos os seus louvores. Ele não queria morrer porque ele tinha um propósito, né? Porque muita gente não quer morrer, mas não tem propósito, né? Senhor, me salva, me salva, me salva. Para quê? Para que você quer ser? Para que você não quer morrer? Para quê? Às vezes a pessoa está enferma lá e fala assim: Senhor, Senhor, me cura, me salva, né? A questão é: qual o propósito? Qual é o propósito? Porque se for para não fazer nada, será que o Senhor vai te atender? Então Davi, ele conecta as coisas. Davi fala assim, para o Senhor salvar, levanta-as das portas da morte, que o Senhor levantava ele das portas da morte, para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije. Regozijar é uma alegria assim, ó, e não fica parado, da tua salvação. Tinha um propósito ele ser salvo. Ele ia proclamar, ele ia fazer algo. Me salva porque eu vou fazer algo, eu vou cumprir o meu propósito. É para isso é para isso que Deus nos resgata, Deus nos livra da morte. É para que nós venhamos a cumprir um propósito. Não para que nós não venhamos a fazer nada, ou não para que nós venhamos a viver da mesma maneira. É mais profundo que isso, a salvação de Deus, o livramento de Deus. Se você foi livrado de Deus de alguma coisa, existe um propósito
que você deve cumprir e Deus tem expectativa que você cumpra esse propósito. Amém? Versículo 15. Afundam-se as nações na cova que fizeram. Porque muita gente fala assim, mas está acontecendo isso, está acontecendo isso, cadê Deus? Por quê? Onde está Deus? Eu não sei, e Deus. Pois é, mas as nações, elas se afundam na cova que elas mesmas fizeram. Não foi Deus que fez a cova, não. Não foi Deus que fez a cova. A gente se afunda na cova que a gente mesmo faz. Então a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. É das nossas escolhas. Né? Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam. Olha só, no laço que esconderam. Prendeu-se-lhes o pé. Profético isso aqui, hein? A gente está vendo tantas discussões quanto à legitimidade das eleições americanas, e não só nos Estados Unidos, mas também está se discutindo muito. Filipinas teve muito problema também com máquinas de contagem de votos, e o quão legítimo é isso aí. Olha o que está escrito. No laço que esconderam, sabe? A pessoa vai lá e esconde o que ela fez de errado. No laço que esconderam, prendeu-se-lhe os pés. Eles vão prender os próprios pés. Isso que eles fizeram, quando se esconde, se faz as coisas por trás, né? Se faz injustiça por trás, isso prende o próprio pé da pessoa, ela fica presa. Versículo 16. Faça-lhe conhecido, ó Senhor, pelo juízo que executa. Aguardem os próximos acontecimentos que o Senhor vai cumprir essa palavra. Ele vai se fazer conhecido pelo juízo que ele executa. Amém? Faz-se conhecido, ó Senhor, pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio, aquele que não se arrependeu, nas obras de suas próprias mãos. Enlaçado está. Ele mesmo faz a cova, a nação mesmo faz a própria cova. E o ímpio, que encobriu aquilo que ele fez, está enlaçado, está com o pé enrolado no seu próprio erro. Por isso que Davi falava que os meus pecados eu não encobri. Tudo eu declarei ao Senhor, tudo eu falei para Deus. Eu fiz, eu senti isso e tal. A Érica, ela na semana passada, ela falou muito disso, que a gente deveria conversar com o Senhor de forma aberta, informal. Né? Sem o formalismo, sem a liturgia, nós devíamos falar com o Senhor de forma a declarar tudo que está no nosso coração. A não encobrir nada do Senhor. Mas o Senhor sabe de todas as coisas? Bom, o Senhor, ele tem a capacidade, o poder de saber todas as coisas. E ele tem, inclusive, o poder de escolher não saber de algumas coisas. Ele tem, inclusive, a capacidade de escolher respeitar algumas coisas em nós. O Senhor é muito top. O Senhor é muito top. Ele não invade. Ele espera que você conte para ele também algumas coisas. Versículo 17. Os perversos, desculpe, os perversos serão lançados no inferno. Perverso, aquele que faz, a gente já também falou, aquele que faz um negócio ele faz um mal com prazer, né? E todas as nações que se esquecem
de Deus, elas serão lançadas também. Ai, que o Senhor, que nossa nação seja uma nação que sirva ao Senhor. Que os nossos líderes sejam líderes que se dobrem ao Senhor, que sirvam ao Senhor. Versículo 18. Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Glória a Deus, quem tem esperança? Não se há de frustrar perpetuamente. Versículo 19. Levanta-te, Senhor. Não prevaleça o mortal. Sejam as nações julgadas na tua presença. Então vamos clamar pela presença do Senhor. Amém? Infunde-lhes, Senhor, o medo, o temor, né? O respeito a Ele. Saibam as nações que não passam de mortais. Amém? Nós devemos orar, irmãos, por esse tempo que nós estamos vivendo. Orar pelas nações. Amém? Orar para que o Senhor realmente venha e julgue com justiça as nações. Amém? Que a nossa nação esteja, e que nós que somos a igreja na nossa nação estejamos nos arrependendo, nos colocando de joelhos e clamando pela misericórdia do Senhor. Amém? E eu termino hoje com o versículo, voltando a esse versículo que eu gosto demais. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Glória a Deus, que assim seja no dia de hoje, que nós venhamos a cantar louvores ao nosso Deus justo, que está sentado no trono eternamente e que julga todas as causas com justiça. Amém? Que Deus abençoe vocês. Tenham um bom dia, um dia cheio da presença do Senhor e cheio de alegria. Alegria. Alegrai-vos, 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 como dizia Paulo. Porque o Senhor nos redimiu. Ele nos permitiu estar na presença dele no dia de hoje. Amém? Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe aí vocês. Valeu? Tchau, tchau. Em nome de Jesus.